Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa disciplina de Processo da Criatividade. Eu sou a professora Daiane, responsável por essa disciplina. Estarei com você ao longo dessas 4 teleaulas. Para iniciarmos a nossa teleaula de número 1, dá uma olhada comigo do nosso tema. Teorias da Criatividade. Então, para já darmos início a esse conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Daiane Freire Romagnolo, eu tenho graduação em Administração, mestrado também em Administração, trabalhei por um período diretamente com pequenos e microempreendedores, tanto na criação quanto no fomento, desenvolvimento de pequenos e micronegócios, onde o tema da criatividade é muito importante, né? Para nós discutirmos as ferramentas, discutirmos todo esse processo criativo, os ambientes criativos e também nesse tema de discussão aí de produtos e serviços criativos. Então, gosto bastante desse tema da criatividade, espero que você goste também. Convido você a acompanhar essa disciplina, fazer a leitura de todos os materiais, desde a nossa web aula, participar do nosso fórum. Temos lá uma proposta de atividade bem interessante, as nossas aulas de atividades, que também tem lá uma proposta de interação para que você desenvolva o seu processo criativo e o nosso material didático como um todo, ok? Então, estou muito feliz de estar com você nessa disciplina. Aproveite os nossos momentos de interação também para tirar suas dúvidas e que seja muito proveitosa para todos nós. Vamos contextualizar a nossa teleaula. Segue comigo para o quadro. Contextualização. Nessa teleaula a gente vai falar sobre a Paula. A Paula, ela é a protagonista dessa aula, onde nós vamos discutir a situação geradora de aprendizagem e resolver algumas situações problemas. Nessa aula, a Paula, ela está sendo candidata a uma vaga de emprego para atendimento ao cliente. Não só atendimento ao cliente, mas também para fazer a leitura de alguns projetos, a apresentação de alguns projetos, questão de orçamento, interpretação de alguns desenhos. Ela vai precisar fazer alguns trabalhos relacionados a essa empresa que ela vai trabalhar. E para isso é importante que ela tenha um conhecimento básico em informática e que ela esteja cursando o primeiro ano da graduação. Só que uma coisa que chamou a atenção nessa vaga de emprego, na verdade é uma vaga de estágio, e que a vaga destacou e a Paula ficou um pouco receosa, é que há necessidade de ser responsável, comprometido e criativo. Então, eu destaquei aqui a palavra criativo, porque a Paula ficou um pouco receosa em relação a isso. Isso gerou na Paula um certo desconforto. Ela atende a muitos requisitos dessa vaga, mas será que ela consegue ser criativa? É por isso que, no tema Teorias da Criatividade, nós vamos discutir as principais definições, os principais conceitos sobre a criatividade. Entender essa criatividade como um processo teórico para que a gente entenda todas essas investigações, os questionamentos sobre o tipo de pensamento que leva nós, enquanto indivíduos, a esse processo criativo. Será que a criatividade, por ser desenvolvida ao longo dos séculos enquanto teoria, ela consegue ser algo prático e isso serve para todas as pessoas? Será que nós precisamos nascer criativos para que nós tenhamos a criatividade aflorada e nós consigamos, então, trabalhar dentro das empresas? Por que nós temos que aprender criatividade? Por que ela é uma disciplina? Por que nós temos aqui as aulas e todo esse material didático para entender criatividade? Às vezes a gente pensa que a criatividade é um dom. Será que ela é? Então, eu convido você para essa disciplina e principalmente para trabalhar comigo e entender mais nessa aula de tema 1. Vamos lá. Conceitos gerais sobre a teoria da criatividade. Ponto importante é entender que há teoria da criatividade. Na verdade, existem teorias sobre a criatividade. Diversos teóricos ao longo dos tempos falaram muito sobre criatividade.
Não é à toa que criatividade é um assunto muito discutido em diversos âmbitos. Não só na administração, quando a gente está falando de empreendedorismo, quando a gente entra para trabalhar na empresa de alguém, quando nós somos consultores, nós sempre discutimos a criatividade. E é um ponto importante a ser discutido porque é a partir da criatividade que a gente consegue discutir, falar de novos produtos, novos serviços, que nós conseguimos trabalhar melhor novas perspectivas, de repente ver coisas que até então não estavam sendo vistas. Então, vamos começar a discutir esse conteúdo. Dá uma olhada comigo no slide. Alguns pontos importantes aqui. Todos os seres humanos, e isso é uma coisa que a gente vai frisar bem, todos os seres humanos, então eu, você, todos nós temos potencialidades para sermos criativos. É claro que uns terão mais, outros terão menos, mas todos nós podemos desenvolver e melhorar a nossa capacidade criativa. Podemos, inclusive, afirmar que pessoas criativas são indivíduos com capacidades muito mais sensíveis e muito mais receptivas ao mundo que as rodeia. Inclusive, quando a gente fala que essas pessoas são mais sensíveis, têm muito mais capacidades receptivas, elas têm muito mais essa capacidade de indagar, de fazer perguntas, portanto, de analisar, de pensar, né? Elas acabam utilizando muito mais as sensações, as emoções, né? As ideias. Então, isso é um ponto muito de relevância. Tanto é que a criatividade, ela não pode ser entendida como um simples dom. Criatividade, pontos de relevância. Todo mundo tem potencialidade para desenvolver, uns vão ter mais, outros vão ter menos. A criatividade, ela não é um dom, você não precisa nascer com o dom da criatividade, a gente pode desenvolver isso e principalmente a criatividade ela é enxergada nesse ponto onde nós vamos tomá-la como uma decisão pessoal, onde você escolhe ser criativo, escolhe desenvolver a sua criatividade para a solução de problemas. Então, são pontos aqui principais para que nós comecemos a entender melhor esse assunto. Vamos ver algumas abordagens principais. Dá uma olhada. Aqui nós temos, né, a criatividade de um ponto de vista onde a criatividade ela vai usufruir de um conhecimento como um meio. Então, sempre ao falar da criatividade, ela não vai demandar de um conhecimento muito específico, mas sim ela precisa de certo nível de conhecimento como um meio para você achar determinadas soluções. Tanto é que nós temos muitas teorias que trabalham a perspectiva da criatividade, que buscaram entender melhor o que é essa criatividade. Por exemplo, a abordagem filosófica. Nós temos lá diversos pensadores, diversos filósofos ao longo dos anos, né? Por exemplo, desde lá Sócrates, Platão, que eles falaram o quê? Eles falaram da criatividade como sendo algo divino. Então, a própria criatividade como sendo uma inspiração divina, como sendo uma loucura ou até mesmo uma espécie de intuição. A abordagem que fala da criatividade como algo relacionado à questão hereditária, algo que vai passar de pai para filho, algo que já nasce com o ser humano, já é uma questão, uma abordagem mais biológica. E existem correntes, existem vertentes que por muito tempo pensaram que a criatividade estava muito mais relacionada a essa questão biológica. De ordem psicológica, né? Então, você entender a criatividade relacionada a questões psíquicas, a questões comportamentais. Então, o estudo da mente, o estudo psicológico para entender a criatividade, muitas vezes desconsiderando outros fatores, desconsiderando outros aspectos. Uma abordagem psicoeducacional para entender a criatividade. O que ela considera? Ela considera questões da cognição, então de você entender mais essa questão racional e também educacional, de você ser ensinado a ser criativo, de você poder aprender isso a partir da educação, portanto. Questões
psicofisiológicas. O que essa abordagem diz sobre a criatividade? Ela diz que, nesse sentido, o próprio cérebro, ele vai ditar a questão da criatividade. Então, tem lá o lado direito e o lado esquerdo. Então, um lado vai mandar mais na criatividade do que o outro. Então, está muito atrelado à questão biológica, né? A própria questão do indivíduo, do corpo humano. Questão sociológica, o meio, o próprio ambiente enquanto um facilitador da nossa criatividade. Questões, a teoria, a abordagem psicodélica. Nesse caso, nós temos os estados de consciência alterados. Então, quando nós estamos num estado de consciência alterado, nós conseguimos ser criativos. Existem teorias que trabalham, que discutem esse potencial criativo a partir desse estado alterado da mente. E, por fim, questões instrumentais. Então, nesse ponto, na questão instrumental, os processos criativos, eles são vistos a partir da sua própria finalidade. Então, dependendo da finalidade que você precisa ser criativo, então você acaba sendo mais ou menos criativo, dependendo dessa intensidade. Qual que é a importância de nós analisarmos cada uma dessas teorias e relacionar com a perspectiva que é vista a criatividade? É entender que não há apenas uma perspectiva de se enxergar a criatividade. Salvo, algumas teorias biológicas que hoje entendem que a criatividade ela não ocorre em apenas uma parte do cérebro, que ela ocorre em todo o cérebro, assim como a imaginação. Todas essas teorias, elas têm muito fundamento, né? Por quê? Porque a criatividade realmente, ela pode nascer de diferentes formas e ela pode ser diferente para mim, como pode ser diferente para você. Assim como muitas pessoas têm muito mais criatividade em alguns aspectos, existem pessoas que vão ter para outros, né? Porque ela acaba sendo realmente muito mais subjetiva. Mas o importante é nós entendermos que existem muitas abordagens e muitas teorias que falam sobre criatividade. E é importante saber que ela não é um dom, nós não nascemos com ela, nós podemos aprender. A criatividade ela pode ser fomentada, não só num contexto acadêmico, né, onde você tem lá a sua formação, mas dentro das empresas. E as empresas fomentam muito a questão da criatividade, porque isso traz muita vantagem competitiva para os negócios. Vamos falar disso agora, porque é importante entender isso dentro do contexto dos negócios, dentro de contexto de produtos e processos criativos. Veja lá, um processo criativo, ele tem total sinergia com produtos criativos. Então, ao passo que você está num processo criativo, a chance de você desenvolver produtos muito criativos, e aí quando eu estou falando de produto criativo, eu estou falando do quê? De bens e de serviços. Bens tangíveis e serviços, né? Eu consigo unir essas duas coisas. Então, essa sinergia, ela é importante para que eu consiga desenvolver melhores produtos, para que eu consiga trazer para o meu negócio vantagens mais competitivas. A empresa hoje que entrega mais vantagem competitiva, ela se destaca, ela entrega mais vantagens para o consumidor, mais benefícios, então, portanto, ela entrega valor. Nesse ponto de vista, como que eu vou saber se, de fato, o meu processo criativo resultou num produto criativo, um produto que, de fato, atende aos requisitos da criatividade? Primeiro ponto, ele precisa ser original. Então, de tudo que já foi realizado, existem produtos semelhantes? Existem produtos já substitutos? Ou ele é original de fato? Ainda, esse produto ou serviço, esse bem ou serviço, ele é adaptado à realidade? Ele serve para resolver um problema, para alcançar um determinado objetivo? Ele atende a esse requisito? Na questão de elaboração, ou seja, ele foi desenvolvido e comunicado a outras pessoas para realmente ser avaliado, ou só eu, enquanto produtor criativo, enquanto pessoa criativa, fiz a validação desse produto?
Porque muitas vezes nós, enquanto donos de um negócio, nós achamos criativo, mas o nosso cliente não achou criativo. Nós não conseguimos ir adiante quando o mercado olha para esse produto. A solução elegante, muitas vezes a solução ela é simples, porém estética, né? Ela tem lá uma questão estética, ela serve muitas vezes a critérios estéticos, ainda que seja simples. Então, muitas vezes ela até se destaca por conta dessa estética que ela carrega consigo. E, por fim, a transformação de princípios antigos. Esse produto, ele transcendeu, ele se transformou, ele revolucionou algo. Então, é importante nós prestarmos atenção nesse tipo de critério para saber se realmente o nosso processo criativo teve essa sinergia levando a esse produto criativo, para saber se esse processo realmente trouxe, né, entregou esse resultado esperado, se nosso processo de criatividade, portanto, surtiu o efeito desejado, para que a gente não faça, então, esse processo de uma maneira que seja em vão, né, que a gente traga tudo isso em conjunto. Quando a gente coloca mais pessoas envolvidas no processo, é até importante para que elas validem, para que muitas vezes a gente não faça um processo que nós achamos criativos e esse processo muitas vezes ele não é, né? Então nós trazemos isso para esse contexto muito mais aplicado, seguindo esses passos, esses critérios para saber se realmente isso ocorreu na prática. Situação, problema, conceitos básicos da criatividade. Para a nossa resolução da situação, problema, nós temos a discussão de alguns conceitos básicos da criatividade aplicados à história da Paula, que está se candidatando a uma vaga de estágio. Dê uma olhada comigo. A Paula, ela já possui os conhecimentos específicos da sua área de graduação. Portanto, agora ela quer uma experiência profissional, para ela sentir no dia a dia como seria resolver problemas da área e aprender muito mais. Por esse motivo, ela foi para a vaga de estágio, só que ela não acredita no seu potencial criativo. Nesse caso, nós temos que ajudá-la a entender o que é a criatividade e qual que é a importância disso na vida profissional. O primeiro ponto que nós precisamos deixar muito claro para a Paula é que todo ser humano tem o potencial de ser criativo. Então, esse é um ponto fundamental, porque se a Paula vai se candidatar para essa vaga e ela enxerga que ela cumpre todos os requisitos, mas ela resolve não se candidatar porque ela não se acha criativo, porque o que você tem de ideia sobre criatividade? O que você pensa em criatividade? Será que você acha que tem que chegar na empresa e já ajudar a criar um novo produto? Você já tem que pensar numa nova marca, uma nova identidade visual? Isso não é ser criativo, né? Você não precisa aplicar a criatividade diretamente nisso. Existem outros caminhos para a gente ser criativo. Então, um ponto importante para falarmos para a Paula é isso. Nós temos que saber que todo mundo tem potencial para ser criativo. É claro que uns vão ter mais e outros menos. E a importância de saber que existem muitas teorias e muitas visões diferentes sobre a criatividade é entender que cada um vai ter uma perspectiva sobre isso. Por isso eu trouxe algumas frases ali importantes de pessoas muito importantes na nossa história sobre o que elas consideram relevantes sobre a criatividade. Dá uma olhada. Sócrates, para ele, a criatividade é uma inspiração divina. Então, olha como já tem uma perspectiva aqui de divindade. Já para Rogers, a criatividade, além da experiência, é uma autorrealização. Então, olha, além da importância de você viver esse processo, tem essa importância de uma autorrealização, de você se achar por completo quando você exerce a sua criatividade. Para Platão, a criatividade é uma forma de loucura. Então, você já enxerga aqui aquela vertente mais psicodélica, né? Onde você já traz
essa questão muito mais ligada a um estado alterado da sua consciência, como nós podemos enxergar em situações, né, de abordagens psicodélicas. E o processo natural que abastece a leis imprevisíveis, de acordo com Immanuel Kant. Então, nesse ponto, é algo muito natural que está abastecendo leis muitas vezes imprevisíveis, que você não sabe o que vai ocorrer, mas é algo natural que os seres humanos têm. Tanto é que todos nós temos esse potencial. E para nós, e para você, qual que é a sua percepção em relação à criatividade? Será que ao entender melhor sobre a criatividade, a sua percepção também não muda? Será que você muitas vezes não se vê como a Paula, achando que não tem um potencial criativo e não se descobre muito mais criativo? Como que nós trabalhamos esse processo criativo e o produto criativo diante das situações do dia a dia? Um primeiro passo, já que a Paula ela vai entrar nesse ambiente corporativo, é ela entender que todo o processo criativo, o ideal é que ele resulte em produtos criativos. Produto no sentido de resultado, que você dê origem, então, a bens tangíveis, a serviços, a ideias, né? Que você traga um resultado disso. Portanto, mais do que, né, pensar nesse processo criativo, é importante nós termos as ideias nesse processo. Depois de termos essas ideias, pensarmos sobre todo esse processo, é importante nós pensarmos nas soluções, e o quão é importante nós pensarmos sobre essa problemática já é como pensar numa solução. Só de nós nos aproximarmos desse problema já é pensar num tipo de solução. E depois colocar a mão na massa, que é algo que muitas pessoas não fazem, que é a fase de implementação. Então você já consegue concluir o seu processo criativo, muitas vezes dando origem aos produtos criativos. Nesse caso, para ajudar a Paula, ela precisa compreender que pessoas criativas têm algumas características. Primeiro, elas estão sempre abertas para o inconsciente e buscam sempre ampliar os seus conhecimentos, enfatizando que na criatividade o conhecimento é um meio para que você seja criativo. Então é importante sempre você se embasar mais de fontes, buscar esse conhecimento. As pessoas, elas precisam demonstrar capacidade de análise e síntese. Você consegue, né, ter mais aflorada essa capacidade de perceber, de solucionar os problemas. Precisam ser mais curiosas e flexíveis. Então, por mais que você não seja assim, é importante você desenvolver essa capacidade. Precisam quebrar mais as rotinas, ter mais habilidades de raciocinar as metáforas, quando você faz aquelas associações e as comparações, né? Não ser tão ao pé da letra, saber entender mais os contextos e saber mais se motivar com facilidade, além de ser mais original, entre outros aspectos. Então, aqui é um ponto importante para falar para a Paula, para ela entender que a criatividade também diz muito respeito a isso. Né? Trazer esse tipo de contexto e falar para ela, olha, não se preocupe, se candidate a essa vaga, de repente é uma empresa muito famosa e você tem um pouco de receio, mas de repente você ajusta uma coisa ali ou outra e vai, né? Coloca a cara ali, a mostra e vai, porque a forma como você se porta, de repente, numa entrevista, você já se mostra uma pessoa do perfil que eles querem. E você consegue, então, atingir aquilo que você está esperando. Ser criativo, nós precisamos, né, desvencilhar essa questão de ser criativo, então, necessariamente, eu tenho que criar algo né, que seja totalmente revolucionário do dia para a noite. Não precisa disso. Nós temos que ir adaptando, desenvolvendo o nosso potencial. Existem muitas ferramentas para isso, e aí sim a gente vai desenvolvendo esse potencial criativo em busca de algumas soluções. Contextualização sobre as teorias da criatividade. Dentro das teorias da criatividade, é importante darmos
um panorama principalmente sobre as teorias mais famosas que deram origem à palavra criatividade, de onde surgiu a criatividade. Por que nós discutimos tanto criatividade até hoje, mas como ela era discutida lá desde o seu início? De onde ela veio, como ela foi discutida ao longo do tempo e como ela tem sido discutida hoje. Então, veja comigo esses principais pontos. Na origem da criatividade, a criatividade, desde sempre, ela foi muito atrelada ao campo da imaginação. Então, a capacidade de ser criativo está relacionada a vários fatores, principalmente, a imaginação. E essa imaginação, nós estamos falando tanto de uma imaginação consciente quanto uma imaginação inconsciente. Por exemplo, quando você dorme e sonha, no dia seguinte você acorda e quando a gente consegue lembrar do nosso sonho, de repente surge uma ideia. E você consegue pensar em algo que até então você não tinha parado para pensar, consegue pôr algo em prática, ou tem uma nova ideia que há tempos você estava precisando. Então, essa criatividade dentro desse fluxo está muito ligada, apesar de estar ligada a outros fatores, ela está muito ligada e sempre foi vista muito com esse campo da imaginação, de deixar as nossas ideias fluírem. E essa imaginação, ela fica no mesmo campo dos sentidos, quando nós atribuímos sentidos às coisas, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o nosso mundo interior, com as nossas experiências, com as nossas opiniões. Então, tudo isso segue muito esse fluxo, da criatividade, com a imaginação e com os nossos sentidos. Tudo isso faz com que nós tenhamos, enquanto indivíduos, uma consciência social da criatividade. Todos nós, ao longo do tempo, então ao longo de todas as gerações, fomos criando essa consciência social, essa consciência da realidade, algo que foi tomando proporções e difundido, algo que foi difundido em todas essas sociedades, no mundo todo. Por isso que nós temos algumas ondas, algumas eras que marcaram as sociedades de um modo geral. E essas eras, elas estão muito atreladas também a essa questão da criatividade. Se hoje nós olhamos para a criatividade, o processo criativo dando origem a bens e serviços, por que não olhar para essas ondas, essas eras e pensar como a criatividade também influenciou na origem dessas ondas, naquilo que existia, na origem daquilo que existia na época. Então veja ali comigo a primeira onda. A primeira onda é a primeira onda que nós conhecemos como a onda agrícola. Então, a onda agrícola é aquela onda onde as pessoas elas tinham o poder e a riqueza era toda sobre a terra. Imagine que numa onda agrícola, a primeira onda sendo a onda agrícola, tudo que as pessoas tinham era dado pela terra ou marcado pela terra. Então, o seu sustento vinha da terra. As pessoas que tinham mais dinheiro era por conta da terra. As pessoas que podiam mandar em outras pessoas é porque elas eram donas, por exemplo, dos feudos, e aí tinham as pessoas que moravam nos feudos e trabalhavam nos feudos. Então, temos lá uma questão das terras, as zonas rurais, muito forte e praticamente não existiam cidades, civilizações urbanas. Essa zona rural, essa questão da onda agrícola era muito forte. Se nós olharmos do ponto de vista da criatividade, toda essa riqueza em função da terra, essa criatividade vinha de tudo aquilo que era conhecido, que era a questão agrícola. Quando nós temos a segunda onda, volta ali comigo no slide, a segunda onda, que ficou conhecida como a onda da industrialização, então aqui nós temos a era das máquinas, essa onda, ela veio já como uma evolução da primeira onda, onde você já teve uma movimentação de você pegar aquilo que até então existia,
né, todos os recursos que provavelmente vinham da terra, da riqueza que era gerada com a própria terra, e pegar aquilo que até então existia. Então, vamos imaginar o processo criativo que vinha daquilo, e tudo isso deu origem à segunda onda, que é a era das máquinas, a era da industrialização. Então, quando eu tenho lá o carvão, que é um recurso mineral, eu dou origem à era das máquinas, à era da industrialização, né? A máquina a vapor, que depois dá origem às máquinas, e depois isso vai dar origem à produção em massa, que vai dar origem ao capitalismo e vai fomentar e vai chegar no que a gente tem hoje. Então veja como a criatividade, para você pensar em processo criativo, produto criativo, e isso ser fomentado até dar origem a algo que toma uma grande proporção, é um processo lento, mas nós temos grandes marcos, né? Grandes eras, que acabam sendo, né, grandes revoluções. Então, essa segunda onda é a era da industrialização. A terceira onda, e volta ali comigo no slide de novo, a terceira onda é a onda, basicamente a terceira onda que nós vivemos atualmente, que é a onda das telecomunicações, a onda da informação. Então, a partir de todos os recursos disponíveis com a era das máquinas, nós utilizamos o processo criativo e avançamos para a terceira onda, que é a onda das telecomunicações, a onda da informação. E com essa onda, né, onde a informação é importante, as telecomunicações, a internet foi criada, nós chegamos num ponto onde nós podemos avançar para uma quarta onda, que é uma onda ainda que não, né, que é a quarta. Muitas pessoas falam que é até mesmo a quarta revolução industrial, mas é uma quarta onda, que é uma onda das ideias, uma onda das pessoas e, por que não, a onda da criatividade. Mas veja que a própria criatividade nesse processo, ela vai sendo utilizada com os próprios recursos que existem, mas você vai utilizando isso para sempre melhorar os processos, para achar soluções inteligentes, soluções que realmente geram vantagens, que geram uma evolução dentro daqueles processos, né? E um próprio reflexo disso são essas ondas que nós vimos até então. Então, esse é um ponto importante até para ver como a criatividade ela vem sendo desenvolvida ao longo desses anos. Vejamos ali a continuação desse tópico. Então, as próprias abordagens filosóficas, né? Como um próprio teórico, um próprio pensador, ele diverge do outro em relação à criatividade. Por isso que não há um consenso entre eles para falar da criatividade como uma única vertente, como uma verdade absoluta. Mas é importante nós entendermos esses pontos de vista desses grandes pensadores para entender que a criatividade, ainda assim, é algo que precisa ser discutido e é algo essencial para que os processos avancem, para que nós continuemos, então, a melhorar os processos internos e os processos, né, as interações de um modo geral entre as empresas e avançar, assim, para vantagens competitivas. Em relação às abordagens filosóficas, Platão, ele fala muito sobre a criatividade do ponto de vista de sentir, perceber e conhecer. Então, você sente algo, isso está muito ligado ao sentimento, você percebe a situação, percebe um determinado problema e você busca o conhecimento necessário, seja conhecimentos teóricos, conhecimentos empíricos, para achar o melhor caminho para aquilo. Então, você tem a alma e o corpo trabalhando em prol de soluções. Michelangelo, ele já trata a criatividade como algo que transcende o corpo, né? É algo quase que sublime, é algo que vai transcender essa qualidade do corpo, né? Do objeto corpóreo. Foucault, ele vai trazer a questão da criatividade muito ligada às prisões psíquicas. O que é isso? Ele vai falar que pessoas que são vistas às vezes como loucas,
como, né, pessoas que têm distúrbios de ordem psiquiátricas, psicológicas, muitas vezes elas são tratadas como diferentes, pessoas que são isoladas da sociedade. Então ele trata muito essa questão e ele faz uma crítica em relação a isso, do isolamento, das pessoas que são distanciadas das outras quando elas são vistas como diferentes. E René Descartes, ele vai falar o quê? Que não é louco, mas sim saudável. Então ele trata a criatividade como algo saudável, como algo intuitivo. E ele diz uma frase interessante que a criatividade, para ele fala que para que nós sejamos criativos, ele pede que haja a compreensão sem que haja necessidade de raciocínios complexos. Então, é importante nós nos aproximarmos de determinados problemas sem necessariamente precisar de um raciocínio muito complexo para isso, que para ser criativo a gente não precisa ficar fazendo, né, uma complexidade, criando muitas etapas, fazendo algo muito segmentado, muito, né, dividido em relação àquilo, criando muito empecilho, que dá para ser um processo muito mais tranquilo, onde você enxerga um problema, se apropria desse problema, depois enxerga uma solução. É para ser algo muito mais saudável e mais fácil de achar a solução do que a gente pensa às vezes que é. Não é para deixar algo complexo, porque para ser criativo é para ser algo, né, gostoso de ser feito e não o contrário. Para isso nós temos um processo aqui que pode ser utilizado. Veja ali. Então, a natureza lógica da criatividade, basicamente, ela pede o seguinte, que nós percebamos o problema. Para isso é importante observar o problema, sentir esse problema. Então, nós vamos nos aproximando desse problema. Depois, a gente converte esse problema, que muitas vezes ele está muito abstrato, nós não conseguimos tocá-lo, né? Ele não fica tão palpável. A gente converte esse problema, que é a teorização do problema, nós convertemos esse problema em algo mental ou muitas vezes num modelo teórico. Então, muitas pessoas utilizam como fazem desenhos, trazem isso, de repente colocam num programa de computador, numa ferramenta, né? Mas faz a teorização desse problema. Depois há a conversão, né, para uma solução, onde você considera, você enxerga essa solução. E o que ocorre nessa consideração de solução? Há o insight dessa solução. O insight é a iluminação. Muitas vezes, nesse momento, já quando a gente começa a considerar a solução, isso ocorre quando a gente já está exausto, quando você já cansou de ficar se debruçando, né, sobre aquele problema, você já está cansado. E é ali que, de repente, vem um insight, que você, às vezes, até precisa se afastar um pouco do problema e, de repente, vem a iluminação, o insight que você precisava. É aqui que tem uma palavra que é bem famosa em filmes e desenhos, que é o que a gente chama de eureka, que é descobrir. Basicamente, vem do grego e o significado é descobrir, encontrei. E a eureka, ela vem nessa terceira etapa, que é quando você encontra a solução que você precisava. Para que daí seja possível cumprir a última etapa. Veja lá a última etapa. A última etapa é a produção da solução. Então, nessa produção, você converte a ideia mental, aquilo que até então estava ou na mente ou, né, num modelo teorizado ali, para colocar realmente em prática. Você coloca a mão na massa e você vai em busca dessa solução, você produz a solução. E realmente essa aqui acaba sendo a parte mais difícil, onde as pessoas muitas vezes produzem toda essa lógica da criatividade, mas nem sempre elas colocam em prática. Elas conseguem aplicar tudo aquilo que foi descoberto, tudo aquilo que foi resultado desse fluxo criativo, né? Esse fluxo da lógica da criatividade. Como ser criativo e inovador? Resolução da nossa situação, problema.
Vejamos ali um ponto importante em relação à nossa protagonista, Paula. Nós precisamos ajudá-la a pesquisar sobre como as empresas recrutam e treinam os seus funcionários para que eles sejam criativos e inovadores através de um resumo. Lembrando que a criatividade, ela é muito bem vista pelos executivos. Então, a capacidade de inovação, de propor novas soluções, elas podem trazer realmente muitos benefícios positivos para as empresas. É importante nós olharmos nesse ponto de vista, por quê? Porque se você consegue inovar, se você consegue trazer isso para dentro do contexto de negócios, isso traz muita vantagem competitiva, né? Quando você tem lá processos que são raros, que são difíceis de imitar, né? Que consequentemente isso tem, né, a questão lá de ser organizado, esses processos muito bem organizados, e você entrega uma vantagem competitiva de longo prazo, isso tem muito, né? Isso tem muitos benefícios para a empresa. Então, a empresa ela precisa cada vez mais ter esses recursos né, com ela, ter esses recursos consigo para se destacar dos concorrentes. E tudo isso precisa ficar visível para o cliente. Quando ele for comprar algo, escolher uma oferta, né, dentre as ofertas que aparecem para ele, ele tem que escolher a sua empresa por N motivos. Não só pela qualidade do produto. Qualidade hoje é uma coisa que muita gente entrega. O que ele tem que enxergar na sua empresa? Que é o valor superior, né? Pesar nessa balança e enxergar mais benefícios do que custo. O diferencial hoje é o que vai realmente fazer a sua empresa se destacar nesse mercado. Então, pessoas que trazem consigo esse diferencial também acabam agregando muito mais para o seu negócio. Então, vamos ajudar a Paula nesse sentido. Veja lá. Primeiro, ter a percepção sobre o insight criativo, né? Então, essa clareza súbita na mente, a iluminação, o estalo, a luz, ter uma noção do que é esse insight, né? Saber exatamente quando ele ocorre, deixar as pessoas muito cientes de que ele pode ocorrer em momentos onde você não tá trabalhando, mas entender que pode ser um insight e guardar essa ideia consigo. Entender que a criatividade, ela é o resultado de reações que ocorrem em vários locais do cérebro. E não só numa parte do cérebro, ela vai ocorrer em vários locais do cérebro. Ela ocorre também, inclusive, em qualquer momento. Mesmo quando a gente está sonhando, um sonho pode trazer para a gente um insight. E isso pode dar um resultado importante. Entender ainda que a criatividade, ela é um fenômeno que circula entre atributos pessoais, então coisas que nós carregamos conosco, e ainda as exigências sociais. Nós vivemos em constante sinergia com aquilo que nós esperamos, com os nossos valores, os nossos ideais e aquilo também que é esperado de nós pelas pessoas, né? Porque são as pessoas que muitas vezes vão ditar as regras, vão ditar aquilo que é valor, aquilo que é relevante, se aquilo realmente é criativo ou não. Então, às vezes, aquilo que é criativo do nosso ponto de vista não é criativo do ponto de vista das pessoas. Para Paula também, para ela montar esse resumo, ela precisa considerar as abordagens, né, tanto filosóficas quanto biológicas, que se referem à criatividade, levando em consideração ali os principais protagonistas. Então, ela pode pegar lá algumas frases como Sócrates, Platão, né, o Foucault, enfim, várias pessoas ali, e já mostrar, né, evidenciar a percepção de cada um, até para poder mostrar para as pessoas o que eles pensam, e as pessoas, de repente, podem se identificar com o que cada um pensa a respeito da criatividade. E, por fim, considerar a natureza e a lógica da criatividade que existe em cada ser humano, que acaba sendo aguçado quando ele é chamado a resolver algum problema. Então, nesse caso, trazer esse fluxo, né? Mostrar que existe uma lógica da criatividade a ser seguida, né? Um fluxo ali muito lógico que deve ser seguido. Que você tem um momento de se aproximar da problemática, que às vezes é um processo exaustivo,
que até você chegar no insight, né, no momento da eureka ali, pode ser um processo trabalhoso, mas que o processo de colocar essa solução em prática é necessário, que às vezes você vai precisar do apoio de outras pessoas, mas tudo isso deve ser contextualizado e ao montar esse resumo, então a Paula precisa deixar isso muito bem claro, até para que as pessoas tenham ciência disso e depois ninguém vai poder falar que não foi avisado. Então é importante ela ter ciência de tudo isso e sabendo de tudo isso, ela consegue expor para toda a equipe. Para o nosso momento de interação, então eu propus ali um ponto para a gente discutir. Dá uma olhada comigo. Imagine que você trabalha em uma perfumaria e o seu coordenador solicitou que o seu departamento trouxesse uma ideia criativa para a embalagem do produto. Em quais itens para essa embalagem do produto caberiam ideias criativas? E quais seriam as suas ideias? Então, se você puder mandar sua contribuição, temos um tempinho ali para discussão. Qualquer coisa no final também temos outro tempo de interação e aí a gente pode também tirar dúvidas e falar um pouquinho mais sobre esse ponto da nossa reflexão. E aí eu volto daqui um minutinho para a gente já responder as perguntas e dar continuidade ao nosso conteúdo. Até já! Bom, já estou recebendo aqui as primeiras contribuições, então já vamos falar, né, para ir adiantando. Suzano, em São Paulo, mandou o seguinte, ó.
pensaria em um tipo de embalagem que pudesse ser, né, reutilizada. Então, mais vezes ali para utilização, assim barateando o produto. Então, a estratégia aqui de pensar na redução do custo. Coloca uma embalagem que mais vezes pudesse ser utilizada, principalmente se na empresa ali está com alguma dificuldade, né, para tentando reduzir o custo. Super boa a ideia. Obrigada pela participação, viu? Polo de Suzano, em São Paulo. Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mandou o seguinte, olha, uma embalagem de perfume que depois que estivesse vazia, pudesse ser utilizada como um porta-joias. Olha, bacana a ideia. Principalmente se viesse com uma joia dentro, imagina? Que bacana que seria. Santa Luzia, em Minas Gerais, mandou o seguinte, ó, design do frasco, poderia pensar no design do frasco, da caixa, relacionado a perfume masculino. Geralmente, né, pensar em um produto masculino, algo mais inovador, a gente sempre pensa em perfume feminino, acha que só mulher presta atenção nessas coisas. Tem muito homem que presta atenção e tem muito bom senso estético. Bem legal ao Polo, né, o Polo Santa Luzia também, em Minas Gerais, que deu a contribuição. Pindamonhangaba, em São Paulo, falou da questão de embalagens retornáveis. Então, mais um polo aqui que mandou em relação às embalagens retornáveis. Bem boas as contribuições, por enquanto ainda não recebi mais nada aqui, mas olha que importante, né, nós olharmos nessa perspectiva. Como às vezes tem estratégias que vão olhar pela questão do consumo sustentável, embalagens retornáveis, tem estratégias que estão olhando do ponto de vista do custo, então pensar na empresa, reduzir o custo, já tem ideias que estão olhando lá para o cliente, então como que o cliente vai ter uma boa experiência com o produto, utilizar ali um porta-joias. Olha como, às vezes, a própria ideia dá uma ideia de um produto, como que você pode exercer o seu processo criativo pensando até na estratégia da empresa. Você dá uma ideia que vai auxiliar na empresa como um todo, nesse retorno da empresa como um todo. Então, o Marlon, que é o nosso tutor que está acompanhando a aula, confirmou para mim que são essas 4 participações por enquanto. Caso, né, dê tempo para a última participação, se surgir mais alguma coisa, então eu leio. Bom, essas são as participações, então eu agradeço aos polos que contribuíram. E aí, como nós temos ainda mais alguns blocos de conteúdo, e temos mais uma coisa importante que é para falar do nosso avaliar. Dá uma olhada comigo, porque ele vai até dia 7 de novembro, e é importante, né, nós estamos ali com o período de avaliação institucional aberto, até dia 7 de novembro, é importante que você participe, nós professores também participamos, então entre lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, tem o bannerzinho lá do avaliar, clique, dê a sua opinião. É um tempinho que você gasta ali, mas é importante dar a sua opinião, porque tudo que você pontuar lá, tanto de coisa boa, né? Se tem algum ponto de melhoria sobre a instituição, coloca, porque tudo isso é avaliado por nós professores olhamos também, né? Todo o processo, a equipe pedagógica relacionada ao curso olha, a instituição olha, né? Todo o polo olha, para que depois nós possamos melhorar naquilo que precisar melhorar, olhar aquilo que está sendo bom e tentar melhorar ainda mais, deixar sempre uma experiência cada vez melhor para você, aluno. Tá certo? Não deixe de participar, porque vai até dia 7 de novembro. Vamos dar continuidade, então? Segue com o nosso conteúdo. E obrigada pelas participações. Teorias da aquisição da linguagem. E a importância de entender a linguagem no processo da criatividade. Vejamos os pontos principais relacionados à forma como nós aprendemos e como isso se relaciona ao processo criativo. Alguns autores, eles trazem para nós a linguagem como um uso organizado e combinado de palavras para quê? Para que nós possamos nos comunicar, principalmente para colocar por meio das palavras aquilo que está no nosso pensamento. Então, a linguagem é a capacidade que nós temos, enquanto seres humanos, para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. Então, eu estou falando da pintura, da música, da dança. Então, são pontos importantes para que nós nos comuniquemos com outras pessoas. Outros animais não fazem isso, apenas nós, enquanto animais racionais. Independentemente de outras posições teóricas sobre a forma como nós
adquirimos a linguagem, aprendemos a linguagem, nós podemos afirmar o quê? Que a linguagem ela tem uma relação direta com o processo da criatividade. Então, a linguagem ela vai trazer consigo muitos padrões culturais. Esses padrões culturais, nós, enquanto indivíduos, nós adquirimos no nosso dia a dia. E tudo isso interfere aonde? No nosso processo criativo. Então, a maneira como você aprende, a maneira como você aprende, né, culturalmente, se apropria da cultura, isso vai interferir na maneira como você expressa também a sua cultura. Então, vamos pensar nas teorias psicológicas. Imagine as teorias psicológicas entendendo todo esse contexto, fazendo a análise das pessoas, dos comportamentos, entendendo também como as pessoas pensam, né? O racional dessas pessoas, né? Muitas vezes, as correntes psicológicas, né? Na teoria da psicologia, ela faz o quê? Teorias comportamentais, né, e teorias que já olham mais para um lado, né, por exemplo, tem lá o lado né, que vai olhar mais para essa questão mental, psíquica, e não tanto para o lado comportamental. Né? Nós temos mais essas duas correntes teóricas. Então, me fugiu o nome agora, se alguém lembrar, mande, porque agora eu acabei esquecendo. Mas a comportamental e a outra linha que eu esqueci agora para falar, me fugiu o nome. Mas nós temos essas duas correntes, mas elas vão olhar, né, para essas questões e entender como os indivíduos se comportam. E veja como a cultura influencia no nosso estilo de vida, na maneira como nós nos expressamos, a própria linguagem, né, que traz à tona os nossos pensamentos a partir de, né, por meio de muitas perspectivas que nós temos na vida. Então, a própria psicologia tem algumas correntes de estudo e uma delas é o que nós conhecemos como behaviorismo, que é a questão comportamental. Dá uma olhada ali comigo no quadro. A questão do behaviorismo, ele vai falar sobre a parte do comportamento. A questão de você fazer o estímulo, de você ter um estímulo e você ter uma resposta. Isso é feito, de certa maneira, com o que nós chamamos de associacionismo. Então, você associa algo para ter determinado comportamento. Né? O behaviorismo aqui relacionado ao associacionismo. Então, Thorndike, ele diz o seguinte, que essa forma de associação está muito relacionada à lei do efeito. Por quê? Se você tem uma ação e essa ação ela se repete e de repente você recompensado por isso, você começa a repetir essa ação mais vezes. E você começa a repetir essa ação mais vezes, inclusive em situações parecidas. Então, você cometeu um ato, né? Você fez uma ação, é recompensado por isso. Você repete, é recompensado por isso. Então, em situações similares, você tende a fazer a mesma coisa. Né? Você começa a associar, é uma lei do efeito. Então, em situações muito similares, você começa a se comportar da mesma forma. Por que behaviorismo? Porque behavior, em inglês, é comportamento. Então, behaviorismo é a questão comportamental. Né? Então, você começa a se comportar da mesma forma. E aí, Skinner, é um teórico que também da psicologia, ele pegou esse behaviorismo e ele tratou do behaviorismo radical. Ele falou, ainda assim, dessa questão do comportamento, mas a questão do comportamento a partir de um estímulo, onde você tem um estímulo, esse estímulo, ele dá origem a um resultado, né? Dá uma olhada ali comigo no quadro para ficar mais fácil de nós visualizarmos. Então, você tem um estímulo, com o estímulo, você tem um resultado, tem uma resposta, só que além de ter um estímulo e uma resposta, por exemplo, um estímulo e aí você teve lá uma recompensa, e aí tem de novo um estímulo, uma outra recompensa. Skinner, ele disse o seguinte, olha,
nem sempre você tem uma recompensa. Pode ser que muitas vezes você tenha consequências negativas, que você seja punido. Então, é o que nós chamamos de behaviorismo, só que radical. É o comportamento operante. Então, nesse caso, você tem um estímulo e duas possibilidades de resposta. Ou uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Se você tem uma consequência positiva do seu comportamento, a tendência é que você repita o comportamento. Agora, se você tem uma consequência negativa, a tendência é que você não repita o comportamento. Como que Skinner chegou nesse resultado? Basicamente, ele fez um experimento que é conhecido como a caixa de Skinner. Ele fez um experimento onde ele colocou um ratinho com fome, dentro de uma caixa. Né? Isso tem muitos anos, né? Num período onde experimento com animais ainda era permitido. Mas ele colocou um ratinho com fome dentro de uma caixa vazia. Essa caixa, então, estava vazia, mas tinha um dispositivo lá com comida e um botão. Esse ratinho com fome, ele era estimulado pela fome a ficar muito agitado. Ao ficar muito agitado, o que ele fazia? Ele ficava andando, né, se debatendo ali na caixinha que ele estava. Ao se debater, ele tocava nesse botãozinho, nesse dispositivo. Isso fazia com que a comida caísse na caixa. Ao cair a comida, ele era, de certa forma, recompensado. Então, sem saber, né, por uma questão puramente comportamental, ele comia e matava a fome. Ainda estava com fome, ele se debatia, batia ali naquele botão, caía a comida, ele comia. Então, veja que por uma questão de comportamento e recompensa positiva, ele acabava comendo. A mesma questão é, por exemplo, né, quando você tem lá uma punição, por exemplo, com choque. E aí, quando você sente o choque, você não vai querer mais. Por quê? Porque você sofreu uma punição. Né, você não teve uma recompensa positiva. Então, nesse caso, você não vai se comportar mais daquela maneira, porque você aprendeu de uma maneira, muitas vezes até inconsciente, simplesmente pelo comportamento, de que você não deve mais fazer daquela maneira. Então, é um tipo de experimento onde você vê que, muitas vezes, há a aprendizagem pelo comportamento. Veja que não há processo mental envolvido, simplesmente é a questão comportamental e você reproduz isso porque você aprendeu. Tanto é que isso é muito utilizado, a questão do petisco, né, da recompensa com treinamento de cães, treinamento de animais, de um modo geral. Agora tem uma outra, veja ali no slide, que é o que nós conhecemos como conexionismo. E nesse caso, o processo mental ele já é muito utilizado. O conexionismo, ele estuda a mente por uma perspectiva computacional. Ou seja, o conexionismo, ele tenta descrever o processo cognitivo, então o nosso processo de cognição, de pegar uma informação, assimilar essa informação, né, o racional sobre isso, por meio, né, da semelhança com um computador. Então, para os conexionistas, pessoas que entendem o mundo dessa maneira, o aprendizado ele acontece nas relações entre os dados de entrada, então aquilo que nós estamos absorvendo, que são os inputs, e os dados de saída, aquilo que nós estamos colocando para fora, os outputs. Nesse caso, o conexionismo, ao contrário do behaviorismo, ele não nega a existência da mente, né? Portanto, o conexionismo ele entende que existem as reações químicas no nosso cérebro e essas reações químicas, elas traçam as estratégias, portanto, de aprendizado, né? As estratégias ali, então, é uma questão dos próprios neurotransmissores e isso vai dar origem ao aprendizado como se fosse um sistema computacional. Nosso cérebro trabalha dessa forma e, por isso, nós aprendemos. Então, eles tratam dessa forma. Mas veja como a psicologia explica essa questão, né? Para ver como a psicologia tem vertentes diferentes para entender coisas muito similares também.
elaboração de uma apresentação. Para falar da Paula agora no processo de estágio, veja comigo qual é a nossa tarefa, a nossa situação problema. A Paula, sendo uma estudante de graduação, ela já conhece os conceitos iniciais da criatividade e as teorias da criatividade também, além das exigências sobre os processos seletivos de emprego. Por conta disso, ela foi selecionada para a vaga de estágio da grande empresa e vai trabalhar num departamento composto por 10 funcionários. Agora, o chefe dela sugeriu que ela preparasse uma apresentação aos colegas de departamento contando um pouco sobre si. Quais são os pontos principais que nós devemos alertar a Paula nesse sentido? Por que nós temos que considerar? Porque ao entrar na empresa, ela precisa então interagir com os demais colegas. Então o chefe dela pediu para que ela se apresentasse. Já que é uma premissa da empresa que ela seja criativa, então nós já temos que alertá-la para alguns pontos que ela precisa deixar, né, bem evidente. Então ela tem que priorizar essa apresentação. Vejamos alguns pontos importantes. Os aspectos criativos para se apresentar. Talvez fazer conexões entre a vida pessoal e a vida profissional. De repente, para se mostrar mais criativa, ela pode trazer fotos, vídeos da vida dela, fazendo esse link com a vida profissional. As teorias da criatividade consideradas durante o processo de apresentação, de repente ela pode pegar aquilo que tem de melhor dentro das teorias da criatividade e entender como as pessoas também apreendem esse conteúdo, né? Pegam essas informações, assimilam todo esse conteúdo e utilizar essas estratégias para poder passar essas informações. As principais conexões entre linguagem e criatividade, saber como nós podemos utilizar, por exemplo, arte, música, pintura para de repente nos expressarmos. E considerar as teorias psicológicas e verificar aquela que de repente mais auxiliaria na nossa apresentação. De repente isso ajuda a Paula a trazer um pouco mais, né, de criatividade para essa forma de apresentação. Uma coisa que é interessante é a própria ferramenta, né? Às vezes, em vez de fazer uma apresentação tradicional, ela pode utilizar um outro tipo de ferramenta, se apresentar a partir de um vídeo, né? Gravar um podcast, fazer isso a partir de áudio, ou não utilizar nenhuma apresentação, fazer isso só como um bate-papo. Em vez de utilizar o PowerPoint, ela pode utilizar o Prezi, que é um PowerPoint, só que ele também é gratuito e ele é bem mais lúdico e bem mais colorido e se movimenta na tela. De repente, ela pode utilizar isso sem ser muito exagerado, mas para exemplificar essa questão criativa, sem ser demais, né? A gente não pode trazer também tanta coisa muito carregada, porque daí não fica legal. Vejamos ali mais alguns pontos importantes. Não podemos deixar de considerar que a linguagem não é apenas a comunicação e transmissão de ideias pela palavra, né? Então, isso é importante a Paula pensar, porque ela precisa comunicar a partir de processos não verbais. Tomar cuidado com gestos, com ações, com movimentos que expressam emoções sociais. Então, até mesmo a maneira como ela se porta. Ela pode estar falando de algo muito feliz e aí ela está passando ali um semblante que não está muito feliz, com os ombros muito caídos. De repente, ela está com uma cara fechada, olhando muito para baixo, com a mão no bolso. De repente, ela está mexendo muito com as mãos e aí elevando muito as mãos, tapando o rosto, né? Então, colocando gestos muito dispersivos. Então, são coisas que ela precisa pensar, colocar um bom posicionamento para conversar com os colegas. E também ver como todo mundo se comporta, as pessoas que são mais bem vistas, bem queridas, e utilizar isso a favor dela para ser bem vista também pela organização. Aspectos gerais relacionados aos processos criativos. Alguns pontos fundamentais quando estamos falando dos processos criativos. Algumas etapas, alguns pontos específicos, até como um checklist para pensarmos
em coisas bem relevantes quando vamos colocar os processos criativos em andamento, até quando estamos com outras pessoas. Vejamos esses pontos. Os 5 passos do processo de criação, de acordo com David. Então, nesse caso, ele, ao fazer esses pontos, é importante nós vermos que dentro do processo de criação, muitas teorias, muitos teóricos, eles tentaram sempre descobrir qual é o melhor processo de criação. Então, nessa proposta de David, ele falou o seguinte, olha, talvez uma boa proposta seja: encontre qual é a sua dificuldade ou problema a ser resolvido. Encontrando esse problema ou dificuldade, evidencie essa localização com muita precisão, para que todo mundo tenha uma atenção sobre ela, para que seja muito preciso, não fique divagando, trazendo muitas coisas sobre esse mesmo problema, seja muito mais específico. Depois busque soluções e veja que pode ser mais de uma solução, nem sempre há só uma maneira de resolver um mesmo problema. Pense no desenvolvimento e pese as suas consequências. Às vezes tem consequências que não valem o desenvolvimento, a maneira como você vai buscar para resolver. E depois, de repente, pensar em aplicações posteriores. Às vezes esse mesmo processo de criação precisa e deve ser utilizado para outros produtos, em busca de outros produtos, em busca de outras soluções. Inclusive, o ideal é até que seja, para que a gente até aproveite esses processos para outras situações. Ainda, nós temos aqui 5 fases que são reconhecíveis no processo criativo. Então, para o estabelecimento dos processos de insight, que é aquele processo onde você busca uma iluminação, uma luz, de entender algo para buscar uma solução, Neller, ele estabeleceu 5 passos principais para esse processo de insight. O primeiro é a identificação. Qual que é a importância da identificação dentro de um processo criativo? É aquela sensação ou percepção de que há algo a ser resolvido. Basicamente, quando você identifica que algo precisa ser resolvido, você já tem 50% do seu problema resolvido, porque só o fato de você perceber que algo precisa ser resolvido já é metade do caminho andado. E isso é um ponto principal dentro desse processo criativo. O segundo ponto é a preparação. No processo de preparação, nós fazemos a nossa investigação. É aqui que nós buscamos o conhecimento necessário sobre o assunto, que nós nos preparamos de fato para lidar com aquele problema. O terceiro é consequência do anterior, é o período de incubação. Então, muitas vezes ele ocorre até de maneira inconsciente, quando você descansa, quando você desliga, você já está exausto de pensar sobre aquele problema. Então, esse processo ele fica incubado em você e você está pensando até de maneira inconsciente sobre aquele assunto. O quarto é o período de insight, de fato, é o período de iluminação. É o período que nós chamamos de eureka, o período que você descobre a saída, a solução. E o quinto é a aplicação, a verificação. Então, aqui você dá forma à solução que você encontrou, você separa as ideias válidas daquelas ideias que não são válidas, para realmente conseguir colocar em prática. E nesse ponto, é importante nós verificarmos as pessoas envolvidas nesse processo criativo. Então, existem muitas categorias ou grupos de pessoas de acordo com o potencial criativo que elas têm. Por exemplo, existem aqueles que são os gênios criadores. Quem são eles? São aqueles que têm qualidades excepcionais para a criação. São pessoas que você percebe que às vezes são naturalmente geniais, já nascem com a criatividade. Eles são naturalmente geniais, embora a criatividade não seja algo natural, ela pode ser desenvolvida.
A pessoa criadora é aquela pessoa que ela acaba mostrando a sua criatividade nas realizações de valor. Então, quando é solicitado, ela consegue evidenciar a criatividade, ela consegue expor o seu valor. Uma pessoa criativa, e aí é uma pessoa que eu deixei até em vermelho aqui, é aquela pessoa que ela precisa desenvolver o potencial criativo. E eu me enquadro nesse tipo de pessoa e você provavelmente pode se enquadrar, porque todos nós temos o potencial criativo a ser desenvolvido. A pessoa pseudo-criativa é aquela pessoa que ela tem uma criatividade muitas vezes enganosa, ou às vezes ela é contrária à criatividade. Ela é para ser criativa e ela faz o contrário, né? Ela faz o reverso. Então, ela acaba indo contra aquilo que é necessário. E aí, temos alguns limites em relação ao campo criativo. Dá uma olhada comigo. Só para finalizarmos esse assunto, os limites do campo criativo, o Graham Wallace, ele diz que o maior obstáculo para que a gente desenvolva a nossa criatividade é quando nós, ao mesmo passo que nós criamos algo, nós estamos julgando. Então, é importante nós separarmos o julgamento do processo criativo. Então, o critério fundamental para a criatividade é a liberdade interior de concepção. É importante que nós tenhamos autonomia perceptiva e mental para que a gente vá além daquilo que é aprendido. A gente só consegue ir além se nós nos livrarmos de qualquer tipo de julgamento. Aí sim a gente consegue criar, aí sim a gente consegue ir além. Para a resolução da situação problema, a elaboração de um briefing. O que é o briefing? O briefing basicamente é uma pauta que você faz com os principais assuntos que serão discutidos. Se você vai fazer uma reunião, você monta um briefing daqueles principais assuntos. Se você vai fazer um projeto, você brifa ou faz um briefing com os principais tópicos a serem relacionados. Dá uma olhada comigo. Então, para esse projeto, a Paula ela conheceu o Henrique, que é um design gráfico, e ele precisa desenvolver a capa de um livro infantil para um cliente. E nessa tarefa, o Henrique ele recebeu um briefing que ele analisou em conjunto com a Paula. Quais informações você acha que seriam necessárias para realizar o projeto? E que tipo de informação poderia conter nesse briefing que eles estão analisando? Então, nesse caso, nós temos ali o briefing, a importância dele para esclarecer todas essas dúvidas e vai ser um documento que vai definir o escopo desse projeto, ou seja, todos os detalhes que tem desde a criação até a entrega final desse projeto. Por isso que, na fase inicial do projeto, esses envolvidos, já que eles vão criar a capa desse livro, eles precisam refletir sobre os processos de insight, todo esse processo criativo, que vai ter que levar em conta a identificação, o que vai ser realizado, qual é o nosso problema de fato, o que nós vamos ter que mobilizar pessoas, recursos, tempo, dinheiro, para quê? E aí todo mundo fica ciente ao saber que vai passar por todo esse processo aqui até que realmente seja solucionado, colocado a mão na massa. E que tipo de informação o briefing poderia conter? Já que eu vou criar esse ponto de discussão, eu vou criar uma pauta que vão ter todas as informações importantes sobre o projeto. As partes mais importantes de um briefing são trazer os objetivos e metas desse novo projeto, trabalhar com orçamentos e prazos, e aí qualquer empresa vai trabalhar sempre com prazo e dinheiro. O público-alvo, eu preciso saber se é com o público infantil, mas quem é o tomador de decisão? Quem compra para esse público infantil? Como que eu trabalho essas questões? O escopo do projeto é exatamente o que vai ter no projeto e o que não vai constar nesse projeto, que não é de alçada da equipe do Henrico com a Paula. O material disponível e o que é necessário, que vai influenciar diretamente no orçamento. O estilo, o look geral, a capa, a estética desse livro e algumas objeções.
algumas coisas que vão ser levantadas ali, que já vão ser deixadas, né, bem claras, muito bem definidas para esse briefing. A importância desse briefing é porque você já compartilha com a equipe sobre esse novo projeto, e aí quando todo mundo participar desse processo criativo, já está todo mundo compartilhando da mesma ideia, todo mundo sabendo realmente aquilo que vai acontecer. Bom, para o nosso momento de interação, já estamos no finalzinho da aula, mas eu ainda não recebi nenhuma pergunta aqui, mas de qualquer maneira, no nosso chat atividade, eu peço para o Marlon me mandar aqui, né? Se tiver alguma dúvida, eu respondo no nosso chat atividade, ok? Com isso, vamos finalizar a nossa aula recapitulando os principais pontos. Recapitulando. Para finalizar o conteúdo, falando agora sobre teorias da criatividade, que foi a nossa aula de número 1, nós falamos, né, discutimos sobre as principais teorias. Então, nós falamos sobre os processos teóricos e trouxemos ali algumas perspectivas importantes sobre esses pensadores, tanto a abordagem filosófica, a abordagem psicológica, abordagem, né, quando nós olhamos abordagens do ponto de vista né, psicológica, psicodélicas, abordagens biológicas, abordagens do ponto de vista sociais, sociológicas, né, a importância do meio. Então, é importante nós olharmos que nessa teoria da criatividade existem muitos fatores que fazem referência a como a nossa criatividade influencia e é influenciada por esse meio. Então, essas teorias ajudam a explicar diferentes percepções dessa criatividade. Aí, dá uma olhada comigo no slide. Nós vemos ali alguns pontos relevantes sobre essa criatividade. Então, por isso que nós vimos formas como nós aprendemos, a própria linguagem, né? Nós colocamos para fora, nos expressamos, e isso auxilia muito na criatividade e os aspectos gerais relacionados a eles. Então, são alguns pontos principais que nós abordamos ao longo dessa aula, junto com a situação problema da Paula, para conseguir relacionar com as situações práticas. Com isso, a gente finaliza o nosso conteúdo. Agradeço muito a sua participação, né, os polos que participaram, agradeço muito a sua companhia nessa aula e a gente se vê na nossa aula de tema 2. Um grande abraço e até mais!